Tem uma coisa que eu aprendi da forma mais difícil. Quando tu responde com raiva, quase nunca é tu que está no controle. É a tua emoção decidindo por ti. E quando a emoção decide, a consequência quase sempre vem depois. Tu fala o que não precisava, tu aumenta um problema que podia ser menor, tu perde respeito, tu cria um clima ruim, e depois, quando a raiva passa, vem o arrependimento. E convenhamos, consertar um erro é sempre mais difícil do que evitar um erro. E eu falo isso porque eu não aprendi num livro, eu aprendi vivendo. Eu sempre tive uma personalidade forte, sempre fui muito impulsivo, muito reativo. E por muito tempo eu achei que reagir na hora era sinal de força. Se alguém me ofendia, eu respondia. Se eu via alguma coisa que eu achava errada, eu batia de frente. Se eu entendia que eu estava certo, eu queria impor aquilo de qualquer jeito. E isso me trouxe problema. Problema com chefia, discussão desnecessária, ambiente pesado, desgaste. E muitas vezes eu saía da situação achando que o problema era só os outros. A chefia, o sistema, o ambiente, as pessoas. Mas com o tempo eu fui aprendendo uma coisa difícil de aceitar. Às vezes eu tinha até razão no conteúdo, mas eu perdia na forma. E quando tu perde na forma, a tua razão ela perde força. E esse é o erro de muita gente. Ela acha que por tá certa, pode falar de qualquer jeito. Pode falar em qualquer momento, pode reagir no impulso, pode explodir. Mas não é assim que a vida funciona. No trabalho não é assim, dentro de casa não é assim, num relacionamento não é assim, numa discussão familiar não é assim, em ambiente de pressão, muito menos. Porque não importa só o que tu fala, importa como tu fala, importa quando tu fala, importa o estado emocional em que tu fala e importa o estrago que tu causa depois que tu fala. Por muito tempo, eu confundia silêncio com covardia. Eu achava que ficar quieto diante de uma ofensa era aceitar. Achava que não responder na hora era se omitir. Achava que engolir aquela reação imediata era fraqueza. Então eu reagia, porque na minha cabeça reagir era prova de força. Mas hoje eu vejo diferente. Nem toda reação ela é força. Às vezes é só descontrole. Porque, veja bem, às vezes a pessoa te provoca e tu entrega exatamente o que ela queria. Ela queria te tirar do sério, ela queria te fazer perder a postura, ela queria te puxar para o terreno dela. E quando tu responde dominado pela raiva, tu entra no jogo. E tu pode até achar que venceu a discussão, mas a verdade é que tu perdeu o controle. E quem perde o controle começa a ser visto de outro jeito. As pessoas começam a medir o que falam perto de ti, começam a evitar conversa, começam a te chamar menos, começam a te olhar como alguém difícil, como alguém explosivo, como alguém que cria problema. E talvez tu nem queria ser essa pessoa, só queria se defender. Talvez tu queria só corrigir uma injustiça. Talvez tu só queria mostrar que não é fraco. Mas a pergunta é, o resultado que tu está criando é o resultado que tu quer para a tua vida? Porque muita gente pensa só no alívio, naquela sensação de alívio que dá na explosão, mas não pensa no ambiente que vai ter que enfrentar depois. Olha só, tu explode em casa, mas vai ter que conviver com aquelas pessoas. Tu explode no trabalho e no outro dia vai ter que voltar para aquele ambiente. Aí tu fala com raiva, depois encontra silêncio, encontra a cara virada,
distância, desconfiança, gente pisando em ovos para falar contigo. E aí vem a pergunta, era isso que eu queria? Era esse clima que eu queria construir? Era essa imagem que eu queria deixar? Era esse o peso que eu queria carregar depois? Porque na hora da raiva, a mente ela tenta te convencer que tu tem que responder na hora. Mas a verdade é que nem tudo precisa ser respondido na hora. Tem resposta que precisa de calma, tem conversa que precisa de momento, tem confronto que precisa de preparo e tem verdade que precisa ser dita com inteligência. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou dizendo para tu aceitar tudo. Eu não estou dizendo para tu ser passivo ou para baixar a cabeça. Não estou dizendo que tu tem que deixar os outros passarem por cima. Nada disso. O que eu estou dizendo é, não deixa a tua raiva escolher tuas palavras. Porque a raiva ela quer pressa, a raiva ela quer ataque, a raiva quer resposta imediata, a raiva quer vencer agora. Mas a maturidade, ela pergunta outra coisa. Qual resultado eu quero com essa situação? Eu quero só brigar ou eu quero resolver? Eu quero resolver a minha raiva agora ou eu quero sair dessa situação mais forte? Eu quero provar que eu estou certo ou eu quero agir de um jeito que não me prejudique depois? Essa pergunta ela muda tudo. Porque controle emocional não é não sentir raiva. Tu vai sentir raiva. Eu sinto raiva. Todo mundo sente raiva. A questão não é não sentir a emoção. A questão é não entregar o controle para ela. É tu conseguir parar por alguns segundos e pensar, quem está mandando agora? Sou eu ou é a minha raiva? Porque quando a raiva manda, tu pode falar o que não gostaria, o que não queria, pode tomar uma decisão que não precisava, pode ofender alguém que não merecia, pode criar um problema maior do que a situação original. E depois que a palavra sai, ela não volta do mesmo jeito. Pode até pedir desculpa, pode até tentar explicar, pode até dizer que falou de cabeça quente, mas a pessoa ouviu, o ambiente registrou, a imagem ficou. Por isso, uma das atitudes mais inteligentes que tu pode ter é não responder no auge da raiva. Respira, dá um passo para trás, fica em silêncio se precisar, não para fugir, mas para não se entregar. Silêncio, às vezes, não é fraqueza, é estratégia. Esperar não é covardia, é controle. Escolher o momento certo não é medo, é inteligência. Eu convivi em ambiente de extrema pressão e eu aprendi isso de forma dura. Em certos ambientes, uma reação errada ela não piora só uma conversa. Ela afeta todo um cenário. E na vida comum também é assim. A resposta errada, ela pode estragar uma relação, pode fechar uma porta, pode te colocar numa situação ruim, pode fazer as pessoas lembrarem mais da tua explosão do que da tua razão. Então, antes de responder com raiva, faz uma pergunta simples. O que vai acontecer depois disso? E isso pode te livrar de um problemão. Não pensa só no que tu quer falar. Pensa no ambiente que tu vai ter que enfrentar depois. Pensa nas consequências da tua ação. Pensa se aquela resposta vai resolver ou se vai te dar apenas alguns segundos de alívio e dias, meses ou anos de consequência. Porque explodir pode até te aliviar na hora, mas a conta, ela vem. E muitas vezes vem cara. Então podemos agir com inteligência e escolher o sofrimento menor. Pode ter certeza que é melhor sofrer alguns segundos segurando uma reação do que sofrer dias, meses
ou anos tentando consertar o que tu falou sem controle. Isso é maturidade, isso é postura, isso é inteligência emocional. E controle emocional não é parecer calmo por fora, é não deixar a tua emoção destruir o que tu está tentando construir. Então guarda isso. Tu pode estar com raiva, tu pode estar certo, tu pode ter motivo, mas ainda assim não responde no impulso, porque quando tu responde dominado pela raiva, tu não está mostrando força. Tu está mostrando que qualquer pessoa que te provoque consegue controlar a tua reação. E isso não é força. Isso é entrega. Se esse tipo de reflexão faz sentido para ti, te inscreve, porque aqui eu falo sobre controle emocional, disciplina, postura e respeito na vida real. Não para parecer forte, mas para reagir melhor quando a pressão aparece. Lembra disso. A raiva, ela pode aparecer, mas ela não pode mandar. Quem decide a tua reação tem que ser tu.